E aí galera, meu nome é Bruno Barros, estou aqui para dar mais uma aula para vocês de Photoshop CS5 e nessa videoaula de hoje a gente vai aprender a fazer recorte com as próprias ferramentas do Photoshop, que não sem precisar de nenhum plugin adicional, e vamos estar aprendendo também a fazer descontaminação. Mais para frente eu vou estar explicando para vocês o que é. Então vamos lá, aqui eu peguei uma foto, vou duplicar nossa camada, certo? Aqui a gente vai escolher essa ferramenta aqui, a Quick Selection Tool, certo? A gente vai estar fazendo uma seleção aqui da modelo, certo? Não precisa ser uma seleção muito certinha, a gente só vai contornar ela de forma para a gente poder utilizar o nosso recurso para poder efetuar o recorte. Pronto, aqui já deu. Pronto, agora a gente vai estar com alguma ferramenta de seleção, seja qual ela. Eu preferi o Quick Selection, mas a gente pode também estar usando o Lasso Tool, pode estar utilizando qualquer outro tipo de ferramenta para fazer a seleção da modelo. No caso, a gente tem que deixar uma ferramenta de seleção ativada para essa opção aqui poder aparecer, a Refine Edge. Então a gente vai dar um clique aqui, vai abrir essa caixinha. Então vamos lá, eu vou estar explicando cada item dessa caixinha. Aqui vai ser o modo de visualização da gente. Então a gente tem vários modos de visualização do fundo. Então a gente vai escolher um modo que fique de melhor contraste para a gente poder observar o que a gente está recortando. Então aqui a gente tem o fundo normal da foto. Aqui a gente tem um fundo meio avermelhado. Aqui o preto, aqui o branco, aqui o black white, que é o fundo de máscaras, aqui o fundo transparente e aqui novamente o fundo da foto. Então vamos lá. Aqui eu vou estar utilizando o fundo preto, que é o melhor para a gente visualizar. Então a gente selecionando o modo visualização, aqui a gente deixa tudo zero, certo? E a gente vai ter nosso pincel que a gente vai contornar a modelo, o cabelo da modelo, certo? A gente vai pintando as bordas. O que é que ele vai fazer? O programa vai reconhecer a parte de interesse da gente, que foi a parte que a gente selecionou, certo? E vai descartar a parte de fora, que é a parte mais clara, a parte que a gente não selecionou. Então ele vai saber direcionar os pixels para realmente aplicar a máscara no lugar correto. Então a gente pode estar, a gente pinta aqui, ó, automaticamente ele vai fazer o recorte, sem a gente precisar estar usando nenhum tipo de ferramenta. Aqui em Size a gente controla o tamanho do nosso brush, se eu quiser aumentar ou diminuir, certo? Aqui esse tamanho aqui tá bom. Então pronto, aqui a gente já pintou as regiões onde a gente não, das bordas do cabelo dela, onde a gente queria que fosse feito o recorte. Agora a gente vai para o segundo parâmetro, que são os ajustes. Smooth, ele vai retirar um pouco da suavidade das bordas, então a gente deixa isso aqui em zero. Feather também vai dar como se fosse um blur para tirar as pontas quebradas. Contraste vai alterar um pouco nas cores, mas a gente deixa tudo zero. Eu aconselho deixar tudo zero. E aqui ele vai ou aumentar um pouco do que a gente tirou, ou ele vai como se fosse roer mais o que a gente não tirou. Então aqui também aconselho deixar em zero. Só se o ruído aqui tiver muito forte, a gente pode dar uma aumentadinha aqui, para ele poder, no caso uma diminuída, para ele poder comer mais os pixels. Então vamos lá, aqui a gente deixa em zero. Esse aqui, descontaminação de cores. Aqui a gente, como vocês podem ver, o cabelo dela foi recortado direitinho. Como essa foto não é de grande resolução, ficou um pouco embaçado, mas dá pra gente fazer o estudo.
Então ele está meio que sujo ainda com a cor do fundo, com o reflexo do fundo amarelo. Então a gente daria um clique aqui e ele automaticamente fazia essa descontaminação da cor. Então a gente ativa essa caixinha e aqui a gente escolhe a quantidade da descontaminação. Então como vocês podem ver aí, ele dá uma descontaminada. Só que eu não gosto muito de descontaminar por aqui, porque nunca consegui o resultado que eu queria. Então o que é que eu faço? Outra coisa que a gente fazer, a gente vai dizer como é que a gente vai exportar esse layer. Então a gente vai escolher aqui o novo layer com máscara. Então a gente deixa aqui selecionado e dá um OK. Então automaticamente ele vai criar uma máscara, certo? Desse layer para mim. Aqui está nosso recorte, mas como a gente não está conseguindo visualizar direito, eu vou criar uma nova camada aqui embaixo dela. Vou pintar ela de azul, uma cor que eu acho legal para contrastar com a foto. Para a gente poder visualizar o que a gente está fazendo. Então, como vocês podem ver, aqui ainda está um pouco contaminado com o amarelo do fundo passado. Então, o que a gente faz? A gente seleciona o layer recortado. Lembrando, selecionar a foto, não a máscara. A gente vai apertar a letra Q ou vai clicar nesse íconezinho aqui embaixo das duas paletinhas de cores. Vai ativar a máscara, certo? De seleção. Depois a gente vai selecionar o pincel, certo? E depois eu vou estar explicando como é que a gente se trabalha com seleção de máscaras. A gente vai pintar ao redor. Tudo que tiver vermelho é o que a gente vai selecionar. Se aqui tiver branco, a gente aperta o X e ele vai inverter as cores aqui, ó. Então, se eu quero tirar a seleção, eu deixo branco. Então é só pintar de novo que o vermelho vai sumir. Se eu quiser adicionar a seleção, eu aperto o X, vai ficar preto em cima e eu adiciono a seleção. Lembrando, aperto o botão direito do mouse e deixa essa segunda opção aqui zerado, para minhas bordas ficarem bem suaves. Então, eu já selecionei onde eu queria fazer minha descontaminação. Depois que eu finalizar isso, eu vou apertar, ou eu aperto a letra Q, ou então eu aperto aqui embaixo de novo. Então, ele vai fazer minha seleção. Só que ele vai selecionar ao contrário. Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui em Select, Inverse, vou inverter minha seleção. Pronto, agora onde eu pintei de vermelho está selecionado. Agora eu dou Ctrl L e vai aqui abrir meus levels. Então, nessa parte de baixo aqui, eu vou trazer para a esquerda. E como vocês podem ver na foto, ele descontamina a cor amarela do cabelo, provavelmente o reflexo da parede, e dá uma escurecida. Então aqui eu vou ajustando conforme eu achar melhor. Antes e depois. Vem como ficou melhor? Dou um OK. Desfaço minha seleção. Agora a gente vai aplicar um fundo para ver como é que ficou. Cria uma nova camada. Vou criar qualquer fundo aqui. Um gradientezinho. Então, essa minha cor aqui de preto para ficar uma cor mais suave. Cinza mediano, mais ou menos. Pronto, é isso aí, galera. Aqui vocês vão escolher o fundo que vocês acharem melhor, certo? Então, como vocês podem ver, o recorte aqui ficou perfeito.
Olha aí a diferença. Ficou bem legal, né? Mais uma videoaula para vocês. Me sigam no Twitter, @Bruno_Barros_. E visitem meu blog, que lá vou estar postando mais videoaulas para vocês bem interessantes. Valeu! Essa é a bombadinha do verão!